Seja muito bem-vinda a mais um podcast Viver do Digital. Eu sou a Carla Araújo. Eu sou a Aline Gomes. E estamos aqui para mais um episódio para te mostrar como viver do digital de um jeito divergente. Então, bora nessa? Bora. E hoje a gente trouxe um assunto quentíssimo que é 6 erros comuns que impedem as pessoas viver do digital. É esse assunto eu gosto, mas é só 6, Aline? Só 6. Senão a gente ia fazer um podcast do tamanho do mundo, né? Então a gente colocou em 6 assuntos que são 3 erros técnicos e 3 erros comportamentais. Então, as pessoas, elas querem viver do digital, mas elas estão com erros bobos, né? Então, a gente hoje vai desvendar esses erros aqui para ajudar a pessoa a corrigir a rota e conseguir, de fato, ter um resultado expressivo, como o seu, como o meu, aqui dentro da internet. E eu já vou dizendo, hein? Vai ter tapa na cara e muita informação para você que quer viver do digital a partir de agora. Porque nós duas temos um combinado. A gente não ensina requisinho de internet. A gente ensina, de fato, viver do digital com verdades e como você tem que vir para cá e fazer acontecer aí na sua jornada. Eu começo ou você começa, Aline? Como quiser. Qual é o erro 1? Vamos lá, qual é o erro 1? O erro 1, não ter uma oferta clara. Meu Deus, isso é muito comum, Aline, pelo amor de Deus. A pessoa, ela quer começar na internet, quer começar com lançamento, mas ela não tem uma oferta clara, ela não sabe o que ela vai lançar, ela não sabe por onde começar e não tem... não, às vezes a pessoa ela tem muito potencial, ela sabe fazer muitas coisas, mas o erro número 1 é a pessoa ela nem saber fazer muitas coisas e já querer viver da internet. Não é só escolher, não ter aquele leque de opções para escolher, mas é não saber fazer nada e já querer sentar na janela da internet, né? Tipo, chegou atrasado, quer sentar na janela. Esse é o erro para mim que... Ele é o que aumenta as chances de erro. Não que é 100% chance de dar erro, porque existem as opções que a Carla vai falar aqui. Mas para mim é o mais forte que tem. E o pior de tudo, né, da sua fala, é as pessoas nem saber que isso é erro. Porque tem gente que acha... duas coisas que eu acho assim, surreal dentro da internet. Pessoas que acham que tem 1.000 seguidores é pouca gente... E pessoas que acham que com 200 mil seguidores vai fazer acontecer, que é só aquilo ali que basta. Exatamente. Né? Aí acaba postando, sem estratégia. Sem estratégia. Achando que aquilo ali é o que vai trazer Exatamente. O rendimento, né, o faturamento. E, na verdade, ela só está enchendo o feed dela de encheção de linguiça e as pessoas estão se perguntando, o que ela vende? O que ela faz? Qual que é a habilidade? Entendeu? Esse, para mim, é um erro muito comum. E tem um erro também, que às vezes as pessoas acham que o problema é falta de sorte. Será que eu não tenho sorte de viver do digital? Será que eu não tenho sorte de isso aqui fazer acontecer comigo? Será que eu não tenho permissão, né? A galera da permissão, será que eu não tenho permissão para isso aqui dar certo? E as pessoas esquecem de por trás de toda permissão, de toda sorte, existe lá as estratégias que precisam ser feitas, precisam ser seguidas, o tráfego pago, bem alinhado, a sequência de 1.000 criativos que 2 performou, a sequência de conteúdo que as pessoas realmente querem ouvir, não é o conteúdo que a Aline quer mostrar para os seguidores dela, é o que as pessoas estão ali na internet buscando, o que as pessoas estão querendo ouvir ali, né? Então as pessoas acham que eu não tenho um seguidor, que eu não vou funcionar nesse negócio, então esquecem que existe várias ferramentas por trás de todo o faturamento alto, né? Um erro que eu vejo dentro disso daí, né, é muita gente que não tem essa oferta clara, aí fala, eu quero fazer mentoria, eu quero ser mentora. Mas mentora de quê? De quê? Não, porque eu dou conselho para muita gente. Gente, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Minha avó falava isso. Em forma de mentoria com ferramenta e técnica. Não adianta você só aconselhar. Conselho não vende, não faz transformação. Você precisa de ter uma ferramenta aplicável que você vai fazer com 1, 2, 3, 4 pessoas e vai dar certo.
Então, se você às vezes tem o dom de ser uma mentora, falta o quê? A ferramenta. Constrói uma ferramenta. Conforme aquilo que você já sabe de forma natural, coloca aquilo ali em formato de ferramenta e constrói as etapas de um processo e aí você vende. Essa etapa vai gerar uma transformação que será vendida. Agora, fora isso, é só falta de uma oferta clara e o cliente ele não vai comprar Isso aí. só porque você é uma boa conselheira. Isso é um erro muito comum. E eu quero começar, apesar da gente ter falado já do erro 1, mas eu quero complementar. Muita gente acha também, Aline, que viver do digital... eu vou viver do digital. É como se ela estivesse se empregando dentro da internet. Eu vou ali e vou arrumar um emprego dentro da internet. Eu vou me afiliar a um produto, o dono do produto vende, vai cair o Pix na minha conta porque eu me afiliei ao produto. Eu vou vender um curso, mas o dono do curso está vendendo muito e o Pix vai cair na minha conta porque ele está vendendo muito. Então, eu vejo também esse erro muito comum nas pessoas que querem viver do digital, achando que viver do digital é uma oferta de emprego. Que eu vou pirâmide, né? Você tá com cara de pirâmide. Entrei no grupo, vou ganhar também. Vou ganhar também, também. Então, hoje eu até respondi uma caixinha de perguntas sobre isso, que a pessoa perguntou, o que eu preciso para começar a faturar? Ei, você não sabe nada. Você precisa sentar a bunda na cadeira 2 horas por dia e dominar. Dominar as estratégias de tráfego, se você não quer aparecer. Dominar as estratégias de conteúdo, se você quer ser uma mentora. Dominar o que você vai fazer ali dentro da internet. Não é entrar, eu vou faturar sem saber nada. Não, se você viu alguém oferecendo isso na internet, isso é mentira. Você precisa estudar, no mínimo, 2 horas por dia, por 30 dias. Se você falhar um dia, 31 dias. Se falhar 2 dias, 32. Então, é no mínimo, tá? 60 horas de estudo para você entender como funciona isso aqui e começar a ganhar dinheiro com o digital. Exatamente. E o erro número 2? O erro número 2. Produzir conteúdo que engaja, mas não converte. Esse é um erro técnico que a gente passou por isso esses dias, né? Exatamente. Eu mesmo já produzi conteúdo de engajamento no talo e não vendi nada. E é uma confusão que acontece que eu tenho um conteúdo lá no meu perfil que eu fiz uma análise do cachorro-orelha. E deu 40 e tantos mil views, mais um monte de gente me xingando, umas me amando, muito seguidor, não sei quantos compartilhamentos, marcando o show da vida, o Felca, um monte de coisa. Eu vendi alguma coisa? Não. Porque conteúdo que viraliza não paga boleto. Então, não é só criar conteúdos que engajam. É criar um conteúdo inteligente que faça a jornada do seu cliente até aquilo que você vende. Então, as pessoas elas confundem muito isso. Produzir conteúdo trend, produzir conteúdo para furar a bolha, produzir conteúdo para viralizar, mas que não tem associação ao seu negócio. Então, aquele conteúdo ali, ele não vai trazer dinheiro para a conta. Então, a gente precisa ter essa clareza que conteúdo técnico, ele vai converter na pessoa certa. Conteúdo viralizado, ele vai converter para a massa. E isso não vai trazer dinheiro, não necessariamente trazer dinheiro para o bolso. Eu tive um conteúdo viral que eu vendi, eu fiz 60 mil reais com esse único vídeo, que foi o que eu jogo os meus produtos de unha fora. Que ele deu 3 milhões de visualizações e eu fiz 60 mil reais com ele. Aí tem gente que pergunta assim, mas você fez como? É um produto que eu vendo, que aquela ação chamou atenção e no link na bio você vai ter o meu número de WhatsApp, você vai conversar comigo para entender o porquê que eu aposentei as unhas. Aí eu vou te mostrar o produto que eu acho que encaixa com você. Né? Porque tem gente que pergunta o que foi intencional. Intencional. A legenda manda para uma ação. O conteúdo em si, ele ativa um gatilho na cabeça das pessoas. O porquê que ela aposentou 28 anos das unhas. Porque as unhas eu faturava muito. Eu faturava 15 mil por mês. O mês mais fraco, eu até dei esse depoimento para o Ramon,
E eu lembro que eles riram, né? O mês mais fraco meu era R$ 7.000. Entende? Então, eu já ganhava dinheiro com as unhas. E as pessoas ficavam perguntando, ai, Carly, por que que você aposentou algo que já colocava dinheiro em casa? Porque eu sabia que qualquer lugar que eu colocasse as minhas mãos, eu ia entender, tanto é que eu estudei o digital por 15 horas, sem parar, num único dia. Fiquei de 9 horas da manhã até 3 horas da manhã do outro dia. E no outro eu já comecei a subir minhas campanhas e já funcionou. No primeiro mês eu fiz R$ 30.000. Então, por quê? É o erro comum. Ah, eu comprei a mentoria, agora eu estou no ciclo do cara e agora eu vou começar a cair o Pix da minha conta. Teve uma aluna que falou, eu estou aqui tem um mês, não vendi nada. Ei, não é assim. Precisa estudar, precisa entender, precisa fazer acontecer para as coisas funcionarem também, né? Exatamente. E nessa parte aí da gente produzir o conteúdo, né? Quando o conteúdo ele é intencional e ele viraliza, é maravilhoso. Porque um conteúdo intencional, você fez um ato disruptivo, que é jogar o material de unha no lixo. Onde as pessoas que entendem do mercado de unha sabem o valor que aquilo ali custa, que não custa barato. Então, é como se... Opa, o que tem depois disso? Exatamente. Então, você gera curiosidade. Mas quando a pessoa ela cria conteúdos que viralizam sem estratégias intencionais, que é o grande perigo. Isso aí. Porque aí ela vai cair no funil de retenção de muita gente chegando no perfil, só que pessoas não qualificadas. E ela não vai vender. Isso vai aumentar, às vezes, a autoridade dela, no sentido de ficar mais conhecida, mas as pessoas elas vão ter que consumir os conteúdos dela de forma técnica para saber, fico com essa pessoa ou não? Então, existiam algumas pessoas lá do caso do Orelha, existiram algumas pessoas que entraram em contato comigo perguntando, o que você vende? O que você faz? Por quê? Porque viram a questão do marketing, viram a questão da energia quântica, fica pensando, ainda é uma coisa muito nova na cabeça das pessoas, mas a grande maioria só chegou pela firula. Não, e é bacana você falar sobre isso, porque existe uma certa maneira de criar conteúdo viral que vende muito. Né? É a forma que eu crio conteúdo hoje na minha rede social. Tanto é que hoje eu invisto pouquíssimo em tráfego pago. Porque eu sei criar conteúdo que viraliza e que me faz a ação que eu preciso, que é o link da bio, uma imersão que eu estou ministrando, um chá que eu tomo e eu vendo como afiliada, um produto de emagrecimento. Então, eu sei criar esse conteúdo de forma intencional que eu vou vender através do meu funil de vendas. Como eu criei o meu funil de vendas que a gente ensina no GPS 21. E esse é o erro 3, inclusive. É não construir uma estrutura mínima de vendas e de relacionamento. Mínima, gente, mínima, pelo amor de Deus. Um erro fatal para quem quer viver do digital, e é o nosso erro 3, o erro técnico, é não construir uma estrutura mínima de vendas e de relacionamento. E aí você é a pessoa mestre para falar nisso. O que é a estrutura mínima de vendas? A estrutura mínima de venda é um WhatsApp Business. Tem um WhatsApp Business e alguém operando por trás do WhatsApp. Pronto, gente, isso é básico. Todo mundo, eu estou aqui com o meu WhatsApp na mão, com o nosso script. Todo mundo tem um WhatsApp Business hoje nas mãos e uma ferramenta que você pode vender. Sabe, Aline? É bom essa fala que agora eu vou me desabafar. Tem gente que sai de dentro de casa, pega um ônibus lotado, segura ali, fica o povo ralando para chegar dentro de uma empresa e faturar lá R$ 1.600 por mês. Tem gente que se sujeita a isso todos os dias da sua vida, de segunda a sábado. Aí, quando você fala com uma pessoa assim, amiga, pega seu WhatsApp, senta na mesa da sua cozinha e vende. Você tem a capacidade de ganhar R$ 300 de comissão com uma única venda. A pessoa te vira e pergunta assim, mas eu preciso ficar o dia inteiro no WhatsApp? Aí quando eu pergunto, você faz o que hoje? Eu sou CLT, eu trabalho numa empresa.
Aí eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa sai todos os dias, larga o seu filho em casa, seu marido, não consegue ensinar um dever de casa básico para os seus filhos porque está morta de cansada. No final do mês ela recebe R$ 1.600 e ela me pergunta se ela precisa ficar no WhatsApp, sentada na mesa da cozinha dela. Eu acho aquilo... Eu falei, eu tenho que sair do WhatsApp, eu não posso ficar aqui atendendo gente, porque senão essa pessoa não tem como. E é um erro básico, né? Não, isso não é um erro. As pessoas, elas passam muito tempo. Se você pegar o tempo de uso do celular, é de 6 horas, que é o tempo médio brasileiro. Só que elas não utilizam para trabalhar com o celular. Não, ainda acha o fim você dizer para ela que isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro. Eu faço R$ 100.000 por mês aqui, com esse aparelhinho, com um desse, sentada na mesa da minha cozinha. O Ed fala, pelo amor de Deus, levanta, vai esticar essas pernas, vai fazer alguma coisa, porque você fica o dia inteiro aí. Entende? R$ 100.000 por mês com isso aqui, ó, sem sair de dentro de casa. Se eu quero vir gravar um podcast 2 horas da tarde, eu posso vir. Se eu quero ir para academia 10 horas da manhã, eu posso ir. Ninguém me manda, ninguém fala nada comigo, porque eu sou minha própria chefe com um aparelhinho que eu faço R$ 100.000 por mês. Entende? Então, eu gostaria de entender o que passa na cabeça do povo brasileiro. Porque gente de fora do Brasil, não. Quando o brasileiro ele vai para fora do Brasil, ele trabalha dobrando, porque lá ele recebe por hora. Eu atendo algumas brasileiras que moram fora, as bichas fazem $10 mil, $20 mil, $5 mil. Por quê? Porque trabalha por hora. Aqui, se a gente falar que a pessoa pode trabalhar por hora, 3, 4, 5 horas, para faturar lá 10, 15 mil por mês, ela acha absurdo ficar no WhatsApp. E isso aqui é a estrutura básica. Você não precisa de catálogo no WhatsApp, você não precisa de página de vendas, você não precisa de... E até faz catálogo hoje, né? Não, se quiser fazer catálogo no WhatsApp, eu não sei nem como fazer. É que faz, eu não tenho, porque eu uso um número só que eu vendo qualquer coisa. Se a pessoa chegar para mim, eu estou me sentindo gorda, Carly, eu estou inchada, eu vendo um produto de emagrecimento. Ai, Carly, eu quero ganhar dinheiro, eu vendo uma mentoria. Ai, Carly, eu estou sem vontade de fazer amor com meu marido, eu vendo um produto de libido. Então, eu entendo o que a pessoa fala comigo aqui no WhatsApp, por isso que as pessoas não entendem nada do que eu vendo. Porque eu atraio para dentro do meu WhatsApp é que eu bato o maior papo. Dependendo da pessoa, eu vou pro Zoom com ela para ver o rosto dela ainda. Se conecta antes de vender. O tempo todo. Se precisar, eu atendo presencial para entender o que a pessoa quer. Hoje a gente fala com os médicos, né? Então, eu converso, eu marco um café para entender o que ele quer viver, como ele quer viver. Então, a estrutura básica, o link na bio do WhatsApp, um vídeo que vai direcionar a pessoa para o WhatsApp e 3 afiliações de produto. Um curso e 2 produtos físicos. Você faz muito dinheiro sentada na mesa da cozinha. E para a pessoa começar, como que ela poderia fazer? Assim, uma dica que aí a gente não está ensinando, mas a gente está mostrando como é que ela poderia fazer. Uma lista, um direct, um CTA, o que ela poderia fazer para começar a trabalhar pelo WhatsApp em casa, vivendo do digital? Ela precisa de um produto. Ela precisa de um produto validado. Não é um produto qualquer. Ela precisa de um produto que já tem gente vendendo e já tem gente que já adquiriu e já teve resultado com aquilo. Ela tem esse produto, ela tem um link dela de afiliada, show. Ela vai criar um vídeo usando esse produto, se for produto físico. Se for mentoria, ela vai criar um vídeo falando os benefícios daquilo. 100. Vou falar de um só, não. Vou falar de 100, porque às vezes 2 vai chamar a atenção do seu público. E o link na bio, com o WhatsApp Business. Carla, eu preciso de um iPhone? Não, você precisa de um celular que funcione no WhatsApp Business, que acredito eu que o que você está usando aí nas suas mãos já tem o WhatsApp instalado.
Entende? Por que o WhatsApp Business? Porque a pessoa consegue criar um catálogo, a pessoa consegue colocar no link na bio, que às vezes o WhatsApp normal não gera o link. Mandar a lista de transmissão também, né? Mandar a lista de... Mas isso faz até na versão paga. Não, mas agora eles estão cobrando, né? Tá? Então, ontem a gente foi fazer a lista de transmissão pro lançamento lá e aí o WhatsApp cobrou R$79. Ah, é? Não sabia. Mas vale a pena. É. Entendeu? É a garantia da entrega. Pronto. Antes não você sabia precisava também. estar cadastrado então, faz no um grupo básico, coloca gente dentro do grupo. Eu sempre falo assim, quando a pessoa vai começar a vender, ela tem que ter uma estrutura básica do seguinte, a lista das 10 pessoas que usariam aquele produto que ela vai vender, que ela conhece, para ela treinar. Então, ela vai treinar com a mãe, com a tia, com a vizinha, entendeu? Quem ela sabe que precisa daquele produto? Primeiro ela vai treinar naquela lista. E naquela lista, ela vai aprender as objeções. Porque as objeções vão aparecer ali. Muitas. Então, naquela objeção ali, preciso matar essa objeção. Vai lá e anota. Aí a objeção que a outra teve, não sei responder isso, preciso anotar. E ela vai criando um catálogo de objeções. E ela vai treinando. A cada não fechado é uma objeção nova que ela vai treinar e vai se fortalecer. Ela precisa exercitar a autoconfiança. Fez essa lista, vai para o tráfego pago, vai para a vida, né? Vai para a internet. E aí, todo mundo que ela receber, as objeções das pessoas, ela pode ter certeza que vão ser as mesmas. E ela vai quebrar. E vai. Só que as pessoas, elas não querem. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu estou vendendo. Eu não queria que a pessoa soubesse. Parece que tem nojo de vender. Nojinho. É como se fosse uma superexposição que desqualifica ela como pessoa. É o grande erro. Verdade. Elas têm medo das pessoas descobrirem que elas estão querendo ficar ricas. Exatamente. Isso é um outro podcast que a gente vai fazer, que são 6 medos básicos da humanidade. Porque é onde é a raiz de todo o problema. Isso aí. Tem medo das pessoas descobrirem que ela está buscando ficar rica porque é todo mundo pobre, então ela tem que fazer parte da manada, então tem que ficar pobre também. Porque se ela ficar rica, ela é excluída de tudo. Então, isso é muito, muito comum aqui dentro do digital. Mas, igual você falou, vamos deixar esse para o próximo podcast. E então, você consegue categorizar, assim, definitivo que o erro de uma falta de estrutura não é do tráfego pago. Não, é do atendimento no WhatsApp. Igual, você está falando de objeção. Cara, a gente tem um chat GPT. Chat GPT, você fala, chat, me ajuda a responder essa cliente aqui. O chat te dá um texto maravilhoso para você quebrar a objeção. Hoje a gente tem várias ferramentas. O Ed pegou hoje o meu Instagram, colocou em uma IA para ele fazer uma análise. Eu li aquilo ali, eu perguntei a ele assim, quem foi que mandou isso? Eu já achei que ele tinha comprado uma mentoria de análise do meu Instagram, porque ele falou o conteúdo que vendeu, que atraiu leads legais, e foi mesmo que as meninas que entraram através daquele conteúdo me mandou o conteúdo, me mandou o que não serve para nada, que está ali só para criar números, e mandou ajustar minha bio. Eu pensei que era um ser humano, porque foi muito perfeito. Então, hoje, nessa era de IA, cara, olha que maravilha. Aí eu falei, se foi IA, eu acredito, porque se foi gente, eu não estou muito mais olhando o que está me mandando mudar, não. Agora, se foi a IA, por quê? Porque eu já tenho resultado. E a pessoa, para me mandar fazer alguma coisa diferente do que eu estou fazendo, ela tem que ter o resultado triplicado do que eu já tenho. Não é qualquer pessoa chega e fala, Carla, você precisa mudar isso. Igual ontem, uma pessoa chegou para mim, tem uma IA aqui que vai mudar a sua vida. Aí eu perguntei, a IA que você está tentando me vender mudou a sua? Me mostra os números. Porque se mudou a sua vida, aí eu acredito. Porque eu sou a minha própria IA, eu atendo. Então, eu mudei a minha própria vida. Então, para a pessoa tentar me vender algo, ela precisa ter resultados 3 vezes melhores que o meu, porque o resultado igual eu não quero. Entende? Então, isso é um erro muito comum dentro do digital. Qualquer pessoa chega para você, mas esse produto aqui não emagrece. A pessoa gorda, horrorosa,
com um casamento ferrado, ela vem dizer para mim que o produto que ela nunca experimentou não funciona. Aí as meninas bobinhas, que para mim isso é gente boba, cai. Ai, Carla, minha prima disse que esse produto não funciona. Oi, ela toma? Qual é o peso dela? Ah, tá pesando 130 quilos. Ela já testou o produto? Não, ela falou que ela não toma esse tipo de coisa. Entende? Então, é quem é que tá ali, ó, te puxando para trás, te puxando para trás, te puxando para trás. Porque se você avançar, você vai deixar ela para trás. Então, isso é muito comum aqui dentro do digital. Esse vai entrar depois num erro comportamental, porque as pessoas, elas têm medo de vender e que as outras pessoas vejam que elas estão vendendo por causa disso. Porque sabe que se ela alavanca, alguém vai ter que ficar para trás. Vai ter que ficar para trás. E aí, talvez ela não esteja preparada para deixar essa pessoa para trás. Você precisa ter um pouquinho de estômago frio para você querer crescer no digital. E você me ensinou uma coisa que eu acho que assim eu levo para a vida. Ou você me acompanha, ou eu te deixo para trás. Aí eu falo, que massa. Para eu caminhar com ela, eu preciso estar no nível ou acima dela. Porque a gente percebe o quanto a gente é uma pessoa de próximo nível, é a quantidade de vezes que a mesma pessoa quer estar do seu lado. Eu escutei isso em um conteúdo. Você percebe o quanto você é uma pessoa do próximo nível, é quando a mesma pessoa que você é acostumada a andar, ela faz questão de estar do seu lado. Então, isso eu levei para a minha vida. Porque eu tenho 2 casais de amigos, né? Você e o outro. E o nosso outro casal de amigos gosta da nossa presença para final de semana, para discutir outros tipos de assunto. Você não, você já gosta para o próximo nível, qual o próximo faturamento, qual a próxima estratégia que a gente vai fazer, onde a gente vai celebrar o próximo passo, onde a gente vai almoçar. Então, isso é muito bacana. Então, quem você é dentro do digital? Você é a pessoa que quer estar o tempo todo com a pessoa que é você do lado, ou elas querem se afastar de você? Isso eu levo para a minha vida. E concluindo nessa parte também da estrutura de venda, né? Voltando um pouquinho aqui, uma dica que eu aprendi muito importante, que foi assim, muito valiosa nas minhas negociações, que é como você usar a IA para você aprender a quebrar as objeções. Você vai pegar a sua conversa que não fechou com aquele cliente que você conversou, vai exportar essa conversa e vai subir para a IA e vai perguntar quais foram os pontos que eu errei. Quais foram os pontos que eu gaguejei? Quais foram os pontos que declinaram essa venda? E ele vai te dar orientação. E até uma orientação para ver se vale a pena você voltar a conversar e a forma como você vai voltar a abordar. Então, você faz isso com várias vendas que não fecharam. Exporta a conversa, joga a conversa lá e ele faz análise. Essa dica eu não tinha. E aí você vai começar a treinar a sua forma de argumentar para você quebrar as objeções certas. Quando vier o próximo, e aí você cria lá um projetinho só com quebra de objeção. Quando vier uma próxima, na negociação você já pode subir essa conversa. Ele já vai te direcionar, porque ele já vai saber exatamente qual é o rumo que vai chegar e ele vai saber como quebrar as objeções certas. Mais uma aí, então, dica para o meu negócio também, que essa aí eu não tinha testado ainda não. Para você vender mais. Né? Isso também faz parte de ter uma estrutura de vendas. Legal, muito legal. Entendeu? O quarto erro é o erro, né, que agora são os erros comportamentais, né, que a gente entrou um pouquinho de sola neles, mas é o erro, a falta de visão a longo prazo. As pessoas, elas querem salvação imediata, comprar hoje e ter resultado amanhã. É possível? E comprar hoje e ter resultado amanhã, e elas nem compram hoje. Elas querem a garantia que vai ter o resultado de amanhã para elas comprarem hoje. É igual fiado, é só amanhã. Igualzinho. Cara, isso é muito comum aqui, tá? Eu volto um pouquinho lá na minha fala sobre o CLT. Eu sou capaz de me empregar num negócio que eu vou receber R$ 1.500 daqui 30 dias, mas eu não sou capaz de sentar e aprender a fazer 10 mil em 30 dias.
Você consegue perceber essa fala, Aline? Uhum. Eu consigo ir, ficar na sua frente, fazer uma entrevista de emprego, você me julgar se eu sou boa ou não para sua empresa, para você depositar para mim R$ 1.600 por mês. Aí eu fico em casa, ansiosa, esperando a sua resposta para ver se eu sou boa o suficiente para o seu negócio. Mas eu não sou boa o suficiente para o meu negócio, para eu sentar e aprender a fazer 10 mil. Para eu sentar e aprender a fazer 50 mil. A gente fez 205 mil em 30 dias. Então, eu não sou boa o suficiente para mim, mas eu estou tentando me vender para você que eu sou boa o suficiente para você me pagar R$ 1.600. Olha que louco. É discrepante. É muito louco isso. É. E eu acho que esse padrão, né, esse erro, é o mais destrutivo deles. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm o tempo natural do processo. Então, assim, a gente não começou ontem no digital. Não. A gente não começou ontem, né, nessa trajetória. Eu tenho 18 anos no marketing, você tinha 28 anos na unha. Então, o nosso primeiro produto no digital foi relacionado às nossas profissões. Aquilo que a gente tinha garantia que a gente fazia muito bem e que a gente poder colocar, ó, eu garanto, isso daí eu assino, eu garanto. Por quê? As pessoas, elas querem fazer a transição de carreira, não querem mais ouvir falar daquilo que elas faziam e já querem entrar numa mentoria nova que elas não têm menor habilidade. E elas não têm aquele tempo do processo. Eu preciso aprender algo novo, eu preciso construir uma autoridade, eu preciso semear para depois colher. Elas querem plantar uma semente de baobá, que é aquela árvore gigante, e plantar e colher daqui a um mês. Então, assim, o tempo do processo não é respeitado. E isso, para mim, é o mais destrutivo, porque as pessoas, elas colocam expectativas falsas dentro do lançamento. E eu acho que não é por aí. E assim, até o lançamento, para ele performar bem, ele precisa da estrutura básica. Da estrutura básica. Precisa do atendimento no WhatsApp, precisa daquela estrutura básica para ele fazer dar certo. E quando a pessoa, ela não tem estrutura básica, ela não entende ainda o que ela vai lançar. Falta de clareza no que vai lançar, né? Vamos pegar os erros. Não tem estrutura básica de venda. E ainda quer um resultado imediato, o imediatismo, ele tem feito muita gente abandonar o processo por não respeitar que eu preciso entender as etapas daquilo que eu estou construindo. Vamos fazer um podcast só das pré-quedas depois que você vai empreender no digital? Nossa senhora, isso vai dar pano pra manga. Tem batida de carro, tem... Ixi, essa senhora, é muita coisa. O celular que cai, cai no chão e quebra a tela toda. Não tem como. Se você vai avançar, você vai ter pré-queda. E é um combo. Não dá para comprar uma coisa sem levar a outra, entendeu? É compra e leve. Vamos lá. O erro número 5. Baixa confiança e medo da crítica. Que ele está muito relacionado ali aos outros processos, né? Que é a pessoa que não se sente confiante, não tem autoconfiança para fazer isso, para estudar, ela se vende para o outro, ela mostra o tempo todo que ela é boa naquilo ali, mas para ela não consegue empregar uma posição, um posicionamento, uma postura que faça ali para o próximo nível. E o segundo é o medo da crítica, né? Que é ligado a essa baixa autoconfiança. No dia que eu descobri no digital que a crítica é ela que faria meu conteúdo viralizar, que eu viralizei com crítica, né? Foi em 2015. Eu tava com meu filho no colo, fazendo uma unha, aquele pó indo no rostinho dele, e eu gravei um vídeo. E eu postei inocentemente. Foi ali que eu ganhei 50 mil seguidores. Eu dormi com 1.000 seguidores e acordei com 50 mil. Pessoa querendo me ajudar, fazer depósito na minha conta, que não existia Pix, queria fazer depósito na minha conta. Então, ali eu aprendi que a crítica, ela poderia me fazer avançar. Foi a primeira vez que eu mais faturei na minha vida, foi nesse dia. Então, dali para cá, eu nunca mais tive medo de crítica.
porque eu via que ela me fazia avançar. Mas tem gente que ela recebe assim, ó, no post. Ah, quem é você para estar dizendo isso? Quem é você para falar isso? Uhum. Ela já paralisa, Aline. Ela congela. Você tem 50 comentários top. Um comentário, ela pergunta assim: você viu tal comentário assim, assim, assim? Teve uma aluna que ela estava indo muito bem, muito bem, muito bem. O pai dela mandou no direct dela: quem você está pensando que é? Ela mandou o print. Olha isso, Carla. E ela nunca mais conseguiu fazer um stories. Nunca mais. Não é de outro assunto, não. Ela nunca mais conseguiu fazer um stories. Aí eu falo, o que tem de mais nisso, amiga? O que impactou na sua vida essa fala? E as pessoas, elas travam pela crítica, né? E isso é intrínseco do ser humano. Mas a crítica foi na opinião de quem? Mas é isso que eu tô falando. Elas travam e não conseguem mais fazer nada. Elas simplesmente abandonam o projeto dependendo do grau da crítica. No meu post que viralizou lá em 2015, eu me lembro de uma fala assim: você já fez o exame de pulmão do seu filho para ver como é que tá? Aí eu li aquilo e eu falei, cara, quantas vezes ela viu eu com o meu filho? Mas aquilo ficou na minha cabeça, porque o meu filho sempre trabalhou comigo, sempre foi pro salão. Eu falo, se o meu filho tá com problema no pulmão, imagine o meu. Como o meu não tá? E eu fiquei pensando naquilo, se eu tinha que fazer um exame, depois a gente fez o exame. Na próxima consulta eu pedi o médico para fazer um exame do pulmão meu, dele. Nada, zerado. E olha que eu não usava nem máscara para fazer naquela época, né? Naquela época, exatamente. Nem eu, nem o meu filho que ficava ali comigo. Tinha nada. Então, dali eu pensei, é só a opinião dela. E aquilo ficou na minha cabeça. Vou fazer o exame do pulmão para ver como é que tá, né? Vai que eu tô matando meu filho. E esse medo da crítica, ele, para mim, assim, ele é o mais grave dos medos que a gente tem como medo natural do ser humano. Por quê? Ele faz o medo de aparecer. Ele faz o medo de comparação. A gente fica o tempo todo comparando o nosso bastidor com o palco do outro. Né? Ah, porque fulano deu certo. Ah, porque para mim nada dá certo. Então, ela sempre entra no grau da comparação. Entra muito perfeccionismo para se defender do crescimento. Então, ela nunca tá bom. Sempre, não, vou melhorar e aí eu vou fazer. Eu vou só aprender mais esse curso, aí eu vou fazer. Então, o tempo inteiro, a crítica, ela se mostra... o medo da crítica, ela se mostra para parar as pessoas. E aí as pessoas param. Elas nunca se sentem boas o suficiente com medo do que os outros vão pensar. E aí o projeto fica parado até 10, 15 anos, entendeu? Porque as pessoas não conseguem lidar com a opinião sobre elas, que não é um fato, é uma opinião que os outros têm sobre elas. Isso é gravíssimo. E trava o projeto de lançamento. Elas até têm rede social, mas a rede social é só para olhar quem está crescendo muito e fazendo muito dinheiro. Porque elas mesmas não têm coragem de ter aquilo como uma fonte de renda com medo de alguma crítica. Então, quem quer viver do digital tem que aceitar, tem que tolerar ser criticada. Você vai ser criticada pela sua mãe, você vai ser criticada pela sua vizinha, pela sua cunhada, você vai ser criticada pelo seu marido. Vai. Então, você precisa aprender a aceitar e lidar com a crítica de forma natural. Com a crítica se cresce, né? Você já mostrou isso. Com a crítica foi a melhor coisa. Eu lembro que eu tinha estoque. Eu tinha estoque parado. Com esse vídeo eu vendi muito. Já aconteceu. E agora eu busco sempre nos meus conteúdos que eu quero que viralizam pro lado bom, sempre pro lado da polêmica. Eu tive um caso pela Belbelita que eu fiz um vídeo falando que a pessoa que não lava o cabelo todo dia é porca. Por causa do ácaro Demodex, né? Que você lava o cabelo e passa aí aquele negocinho branco que sai na unha, aquilo lá é cocô de ácaro Demodex, então seu cabelo tá sujo.
E aí, eu fiz um vídeo falando... Tem não. Um vídeo falando, né, que quem não lava o cabelo todo dia é porco. E aí, minha filha, aquele vídeo viralizou 4 milhões de views, mais não sei quantos mil, muita gente. E eles me criticaram numa coisa que eu nunca tinha reparado, que era a minha alopécia. Eu tenho alopécia androgenética, eu nunca tinha reparado isso. Eu faço sempre vídeo. E aí, foi 2 situações. Uma que eu me bloqueei, na hora que eles me criticaram. Eu falei, minha careca. Gente, eu tô muito careca, realmente. E a segunda coisa foi que na minha linha de cosmético eu tinha uma linha anti-queda e de crescimento. E eu comecei a mostrar aquela linha de queda e crescimento. O que aconteceu? Disparou e vendeu todo o estoque. Por causa de uma crítica, ou melhor, de uma série de críticas que me fizeram mal. Eu me bloqueei em aparecer na internet, né? Mas que... Por outro lado, metade das pessoas que não estavam me criticando, que me defenderam, porque entre os defensores... Os defensores da internet são massa. São os massa. E aí, eles mesmos se encarregaram de vender o meu produto, de entrar na minha empresa e comprar o meu produto. Então, aquilo ali foi o maior ensinamento que eu tive sobre a crítica. Hoje, assim, quando viraliza um vídeo, eu não entro mais para ver os comentários, porque eu sei que metade me ama, metade me odeia. Então, eu não consumo esse tipo de comentário, mas o medo da crítica, ele me travou ali temporariamente e depois eu voltei muito mais forte e sem estoque, porque já tinha vendido a postar tudo. Dinheiro. Postar dinheiro é mais crítico, entendeu? E postar dinheiro é massa. E o outro erro, né, que a gente tem, que é muito forte também, e é o último erro, que é a lealdade a escassez. Isso que é riqueza. Vender, entendeu? No podcast. Ela tá aqui falando, a outra tá vendendo. Entendeu? É o grande erro comportamental e que eu vejo, assim, que 90% das pessoas têm, que querem mudar de vida, é se manter leal à escassez. É se manter pequeno no nível anterior. Então, isso para mim é um erro que vai impedir essa pessoa de ter grandes faturamentos, de furar o teto, de romper o teto, porque a mente dela impede e não acredita, por mais que ela esteja fazendo outras capacitações, a mente dela não acredita que ela pode mais, nem que ela mereça mais, porque ela tem que ser leal àquela escassez que ela aprendeu, aquela crença que ela aprendeu com a avó, com a mãe, com a tia, lá atrás, nas bases. Como que você mudou isso na sua vida? A escassez nada mais é do que o permanecer pobre, né? Vamos trazer para o português claro. Eu nunca me senti pobre, Aline. Até quando eu comia... Hoje o Ed foi até engraçado. Eu falei, marido, a gente tem que ir no supermercado, não sei o quê. Que quando eu era criança, as coisas faltavam. Aí ele, muito bom. A pessoa que faltava carne comia caranguejo. Então, e é verdade. Lá em casa, o sinônimo de pobreza que eu tinha era... Meu padrasto era caranguejeiro e a gente só comia caranguejo. Tanto é que hoje eu não como caranguejo, não faço questão. Tem gente que fala assim, ai, estou com desejo de comer caranguejo. Eu falo, Deus me livre. Eu quero comer salmão, picanha, entende? Então, eu nunca me senti pobre, mesmo quando as coisas faltavam dentro da minha casa. Nunca me coloquei naquela situação de pobreza. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa rica, na minha visão, reclamar de pobreza, eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa não sabe o que é uma pobreza de verdade. Então, eu nunca me vi na situação de pobre. Que isso é um erro muito comum das pessoas. Ela está o tempo todo se vendo pobre. Mesmo nos nossos piores momentos, eu e o Ed, a gente nunca se colocou abaixo da pobreza. A gente chegava na casa das pessoas, da família, ai, vocês, em vez de fazer isso, fazer aquilo, a gente fingia que nem estava ouvindo na época que a gente quebrou. Por quê? Porque a gente não se aceitava como pobre. Então, eu acho que o pior erro é esse, é você se aceitar como pobre sem ser pobre. Tem gente que mora bem, tem casa própria, tem carro e se vê como pobre. Tá o tempo todo se colocando. A gente tem uma amiga assim, né?
Que ela está o tempo todo se vendo como pobre, se olhando como pobre, se diminuindo como pobre, que dá até gastura de ficar perto dela. A gente não está querendo mais ficar perto dela, o tempo todo se colocando. Então, eu vejo isso no digital. Se ela vê um conteúdo de alguém com um carrão, que a pessoa até alugou para criar o conteúdo, a pessoa já se acha o cocô do cavalo do bandido. Ela já se acha o fim. Nada dela mais presta. A parede branca que ela fazia conteúdo, o outro tá com 50 mil placas na parede dele. Ela não se coloca em movimento para o processo dela. Então, essa questão da pobreza, ela é muito mental, né? É como você se comporta mentalmente em relação à pobreza. E isso aparece muito, né? Essa lealdade à escassez, ela se aparece no medo de cobrar. Medo onde de as cobrar. pessoas elas não conseguem cobrar o que elas merecem, né? Cobrar de forma... isso aqui vale 7 mil, sei lá, 8 mil. Não, eu faço por 1.000, que você é minha amiga. E aí as pessoas elas têm medo de cobrar. Elas têm medo de ganhar mais do que a família. Quantas mulheres aí, quando começam a ganhar mais do que o marido, já começam a sabotar o financeiro, e não só o do que o marido, né? Existe uma lei energética que você também tem o seu núcleo do bairro. Qual é a média que o seu bairro ganha? E aquela média ali, quando você fura, você também começa a ter problemas. Qual é a média hoje? Então, você tem que sair daquele bairro e ir para outro bairro. Qual é a média que o seu grupo de amigos ganham? Qual é a média do seu grupo familiar ganha, que você mais tem união ali? Então, se você não olha para isso, você continua permanecendo com a lealdade e a escassez, porque se você romper o teto, você vai começar a ter pré-queda para sua vida. Isso aí. E uma outra questão é o apego, né, ao pesado. Tem que ser pesado. Ganhar dinheiro tem que ser pesado. Então, a pessoa o tempo todo está acostumada com uma vida pesada. A questão da CLT, ué. Nossa, tem que ser pesado. Então, quando é leve, essa pessoa ela precisa de um problema muito grande. Ela fala isso para o universo. Eu preciso de um problema muito grande para a minha vida para que eu mereça esse dinheiro e que ele fique leve. Porque se só chegar aqui, não, eu tenho capacidade, vou fazer as estratégias e vou ganhar o dinheiro de forma leve. Não vai vir. Ele não vai vir. É igual a questão do aparecer, ué. A pessoa, ela vai diante de uma pessoa que vai pagar ela R$1.500 por mês. Exatamente. E ela tá aparecendo ali. E ela fala que tem medo de aparecer por R$10.000 por mês. Então, é loucura. A lealdade à escassez, ela se mostra numa capacitação que você tem, mas você aceita. Não estou falando nem só de capacitação de R$1.500. Teve um caso agora, né? Que tem uma social media que eu fiz uma proposta para ela vai até ver, ela vai saber que é ela. Estou aguardando. Fiz a proposta para ela de R$6.800. R$6.800, ela tem 19 anos. 19 anos. Não tem curso superior, não tem cursos igual a gente, mas ela tem o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Ela é o Messi. O Cristiano Ronaldo é o cara disciplinado que aprendeu. Ela tem aquela habilidade inata, igual a gente tem. E aí eu falei, cara, quero essa menina no time. E ofereci. Ela ainda não aceitou. Mas ela ainda está naquela lealdade que... Nesse outro lugar, eles me ofereceram quando eu não era ninguém. Então, eu preciso valorizar isso, porque se eu sou alguém hoje... é porque eu devo a eles. Eu acho lindo. Eu já passei por essa fase. Mas isso daí não faz ninguém crescer, não. Já passei por isso. Ela me ajudou e eu tenho que ficar aqui até... E fiquei 1 ano para me livrar. Eu não conhecia aliança, nada disso. Fiquei isso 1 ano para me livrar daquilo. É você não entender que os ciclos acabam. E eu amo quando alguém fala comigo assim, Aline, ó, meu ciclo com você acabou e agora eu vou para uma outra coisa muito maior. Cara, eu espero ouvir isso de todo mundo que trabalha comigo. Então, entender que quando um ciclo acaba é porque o outro está começando e que existem oportunidades que vão ser cada vez maiores. Imagina, 19 anos uma proposta dessa. Quando estiver com 30, quais são as propostas que vão chegar na mesa? Verdade. Agora, depende para onde vai olhar o olhar, né? Porque se calibrar
para escassez, quando chegar com 30, às vezes vai ser uma proposta muito menor. Isso aí. E aí a pessoa vai falar, nossa, ainda bem que eu fiquei aqui. Porque, tá vendo? O mercado mudou. Isso aí. E aí dá mais vazão àquilo que ela acreditava ser o certo. Se você acreditar que você pode, a vida ela vai te mostrar que você pode. Se você acreditar que você não pode, a vida também vai te mostrar que você não pode. Tá tudo aqui, ó. E essa coisa assim, ó, de acreditar que você pode, acreditar que você não pode, parece requisinho, né? Porque o acreditar não é o que eu falo. Acreditar é o que eu penso sobre mim. Né? Se eu penso que eu posso fazer mais um passo... Porque tem gente que tem medo de altura. Então, ele pensa que se ele subir mais um degrau, ele vai cair. Ele pensa que se ele subir de elevador, ele vai cair. Eu lembro quando eu fui na China, eu fui na maior torre do mundo lá na China. E a gente chegava lá em cima, que gastura, porque era vidro para você olhar para baixo. Você ficava em cima de um vidro. Aí eu falei, cara, eu entendo as pessoas que têm medo de altura. Mas sabe se aquilo fosse perigoso? Ali não existia, já tinha muita gente morta. Eles já tinham impedido de subir até ali. Então é assim que eu penso. Aqui é um ambiente seguro, porque se tem alguém faturando 5 milhões aqui, eu estou faturando 10 mil, ainda sou fraca. Uhum. Então, se tem alguém falando que aqui dá certo, aqui é um ambiente seguro. Porque tem gente faturando aqui, então por que eu não vou conseguir? Eu sou tão ruim assim? Entende? Então, eu olho sempre quem já chegou lá. Se a pessoa já chegou lá, eu também sou capaz de chegar, porque eu sou boa o suficiente para isso. E volto de novo naquele assunto do outro podcast que a gente já falou. Para viver do digital, você não precisa somente de técnica. Você precisa de técnica, estratégia e emocional forte. Porque senão você desiste. Eu costumo dizer que o emocional vem primeiro. Senão a pessoa desiste na primeira crise emocional. Primeiro WhatsApp que cai, ela já para. Então, é isso. Recapitulando 6 erros. Não ter uma oferta clara. Produzir conteúdo que não converte. Não criar uma estrutura mínima de vendas. Falta de visão a longo prazo. Baixa confiança, né, autoconfiança e medo da crítica. E lealdade inconsciente à escassez. Se você fosse para elencar, para a gente terminar isso aqui, qual que seria o pior desses erros para você? O pior desses erros para mim é não ter a estrutura do WhatsApp básica. Para mim é o pior. A pessoa ter o WhatsApp na mão e não tá ganhando dinheiro. Para mim, quem tem o WhatsApp, ele obrigatoriamente tem que estar faturando 10 mil reais por mês no digital. O mínimo, tá? E a gente vai falar disso tudo na próxima imersão Viver do Digital, que já tem data marcada, ó, tá aqui. Você pode entrar, vai ter data marcada já pro dia 11, né? Vai ser dia 11 ou dia 17? A gente vai decidir e vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui na legenda. Aqui, entendeu? E aí vai ter na imersão do Viver do Digital, a gente vai falar de técnica de vendas, a gente vai falar sobre tráfego pago, a gente vai falar sobre medo, vai falar sobre mentalidade, medos básicos da humanidade, né? Então, tudo isso para você destravar e viver do digital de forma correta. Exatamente, e faturando, que é o mais importante. Quando se tem disposição, pode ter certeza que vai dar certo. Então, despede aí, Aline, que sempre sou eu. Esse foi o nosso 6º podcast. Ela fala, não vou falar número, não. Vou falar número aqui. Nosso 6º podcast, Viver do Digital. E a gente está aguardando você para sentar nessa mesa aqui para contar a sua história de como viver do digital mudou a sua vida.